gravador. Pronto, a partir de agora a gente está gravando. Então, vamos começar. Hoje é o nosso encontro 6, né? Estudo 6. E a gente está no capítulo 3, primeiras pregações, segunda parte do capítulo. Semana passada nós fizemos a primeira parte. E o que nós vimos nessa primeira parte, né? Nós vimos para onde Jesus foi quando Jesus foi para o deserto, né? Aquela passagem que tem nos evangelhos, evangelistas, né? Todos eles têm lá a conhecida passagem da tentação de Jesus no deserto, e a gente descobriu que o Humberto de Campos trouxe para a gente que Jesus foi para o deserto se encontrar com João Batista, né? Mais uma vez o encontro do amor com a verdade. E lá eles ficaram, e a gente não sabe, né? As conversas que foram traçadas lá, mas a gente pode imaginar, né? O grau da filosofia, da conversa, do amor, de tudo que aconteceu lá. Depois a gente viu aquele discurso de Jesus com Hanã, e a gente descobriu que a gente ainda tem um pouquinho de Hanã dentro da gente. E depois Jesus continua a caminhada dele, e hoje, na segunda parte, nós vamos ver Jesus convocando, né, os seus primeiros discípulos. E aí a gente vai ver, né, a gente vai conseguir ter uma ideia, né, da emoção que foi essa convocação. E aí a gente vai fazer no final uma reflexãozinha. E aí, como semana passada, prestem atenção nas colocações sublinhadas, nas frases, nas palavras, porque no final eu quero todo mundo falando, hein? Vamos lá. A segunda parte do texto começa assim. Daí, algum tempo depois de haver passado por Nazaré, isso aqui é saindo lá da conversa dele com Hanã, tá? Em Jerusalém. Descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Ou seja, Jesus estava ali caminhando, né? Foi para Cafarnaum e estava ali caminhando, procurando, como se estivesse procurando algum amigo conhecido. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo de alegres pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. E conhecia, né? Coloquei aqui um trechinho lá do capítulo 1, que a gente já estudou, para a gente ver que, de fato, né, para a gente relembrar que, de fato, ele já os conhecia. Lembra que lá estava assim, ó, acercavam-se de Roma e do mundo, não mais espíritos belicosos, né, espíritos voltados para a guerra. Aqui está falando daquela Pax Romana, né, que o grande Império Romano se viu tomado, né, pensando que era obra de um único homem, de Augusto. Quem não viu esse estudo, vai lá no estudo do capítulo 1, que vai entender o que a gente está vendo aqui. Achava que aquela Pax Romana era obra de um único homem, né, de Augusto, imperador que trouxe a paz de novo para o Império Romano. Mas Humberto de Campos trouxe para a gente que não, porque se aproximava do globo terrestre, né, não mais os espíritos belicosos, né, voltados para a guerra, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores. Opa, então eles estavam se preparando para a vinda, né? Eles já tinham sido convocados no plano espiritual para essa missão, que também representava uma prova, né? Representou para cada um deles uma prova. Eternos ensinos de Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais do seu passos divino. Então, lá no capítulo 1, Humberto de Campos trouxe para a gente essa informação, que os discípulos, né, os 12, foram, e outros tantos, né, que também não foram os 12, mas também foram grandes representantes da Boa Nova, divulgadores, né, como Paulo, como tantos outros,
já estavam se preparando. Então, a gente imagina, né, essa convocação no plano espiritual, eles tomando conhecimento, né, mais ou menos do que iria acontecer, recebendo do próprio Jesus, né, essa missão, esse acolhimento já no plano espiritual. Então, já no plano espiritual, esses discípulos foram envolvidos pela vibração maravilhosa de amor do Cristo. E aí a gente vai ver como que isso, né? E aí, reencarnando na matéria, né? Vem o véu do esquecimento, né? Outra bênção divina da lei de Deus, mas esquecendo de toda essa conversa, mas tamanha era a força, né? A magnitude da vibração, do magnetismo de Jesus, que não há como o espírito não ficar impregnado, né? Para o resto da sua caminhada. E a gente vai ver como que eles se tocavam, como Jesus chegava perto deles. Então, aqui, só para lembrar, né, por que Humberto de Campos está colocando aqui que com algum amigo que tivesse à espera, né? E Jesus já em busca daqueles que eles já sabiam quem era. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes, o negocinho fica sempre em cima aqui, vinham beijar os eloendros da praia, são plantas da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Ou seja, estavam chegando, né, da pescaria, estavam ali recolhendo as redes, dobrando as redes, cantando. Estava ali numa alegria tamanha quando chega Jesus. Coloquei até uma ilustraçãozinha hoje para a gente sentir a vibração desse momento, para a gente entrar na cena, vamos se impregnar desse amor do Cristo. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André. Nem perguntou quem eles eram, ele já sabia, né? Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Olha isso, né? Espíritos, né, que não tem tempo para perder. Já chega chamando pelo nome, já chega convocando, já chega falando, veio da parte de Deus, não temos tempo a perder, vamos comigo nessa caminhada. E aí você imagina, né? Que eles pararam. E André, ele já começa, né? Lembrou-se, olha aqui, de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, ou seja, ele sentia ali naquele envolvimento já uma sensação agradável, né? Aquela presença ali já tocava o coração dele de uma forma agradável. Embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, né? Surpreso, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindos. Eles não sabiam, acho que eles foram impulsionados, né? Sede bem-vindos, também recebendo com tanto carinho, né? Com tanto amor. E aqui é importante que Humberto de Campos coloca para a gente já, né, 2 informações dos temperamentos, né? Já desses 2 que estavam sendo convocados, acolhedores e sinceros. Vamos guardar essa informação, que lá na frente, quando a gente começar as nossas reflexões, essas informações aqui vão ser importantes, porque nós vamos ver, né, que nas características dos discípulos, nós vamos nos ver também, que assim como Jesus convocou, né, homens que não eram ainda espíritos puros, como nós já vimos também, mas eram espíritos já imantados pelo amor do Cristo e já querendo, né, caminhar neste caminho de pedras, mas querendo transformar o mármore dos seus corações no amor que o Cristo vinha ensinar. Então, temperamentos acolhedores e sinceros, já rindo, né,
já estendendo os braços para Jesus, eu coloquei aqui também uma gravurinha, já falou para ele: sede bem-vindos, sede bem-vindo. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros ao lado e a observar de longe os três, André, manifestando sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: olha que diálogo simples, né? Desses que estavam sendo ali convocados pelo mestre. Um rei, mas em Cafarnaum existem tão poucas casas, como assim construir um reino aqui, né? Como edificar um reino aqui? São tão poucas casinhas e tão humildes. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. É aquele que quer dar um jeitinho para ajeitar tudo, né? Não, vem cá, o lago é muito grande, dá sim. Há várias aldeias circundando essas árvores. O reino poderá abranger todas elas, né? Olha a boa vontade já. Vamos embora nessa empreitada aí. Com jeitinho a gente consegue, vamos embora. A gente chama todo mundo, reúne todo o povo aí, a gente vai edificar esse reino. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquirido, ou seja, ele estava de boa vontade, mas ele estava achando ainda meio estranho, né? Como é que vai ser esse reino aí? Um olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, olha a sinceridade, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno Peraí, tá em cima aqui. Esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente. Ou seja, né, Jesus olhando para aquelas crianças espirituais ali, querendo, né, já animados com tudo aquilo que Jesus pouco falou, né, mas já falou que vinha para edificar o reino de Deus e que eles estavam sendo convocados. E eles já animados com toda essa fala, irradiados pelo amor do Cristo, ali questionando, mas são tão poucas casinhas, né? E Jesus olhando para eles, né? Sem muitas explicações ali no momento, também foi simples e acolhedor. Querem ser meus discípulos? Né? Como quem diz. Vocês vão entender, agora não, mas vocês vão entender. Vocês querem vir comigo? Não tinha como negar, né? A gente pode imaginar isso, né? André e Simão se interrogaram a si mesmo, permutando o sentimento de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutaram o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Olha aí, é o Espírito falando. Nesse momento, é o Espírito que não estava sendo convocado naquele momento só. Já tinha sido convocado antes. Já tinha sido convocado pelo próprio Jesus no plano espiritual. Já tinha sentido antes a irradiação desse amor do Cristo. E agora o íntimo do seu espírito estava se lembrando, né, se recordando dessa emoção. A gente pode imaginar o que seja, né? Convocação do próprio Cristo. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio das suas lembranças, tentando buscar, e a gente conheço ele, essa vibração, essa voz não me é estranha, de onde eu conheço? De modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos teus passos. Né? A certeza de que aquela vibração, né, que aquele magnetismo, aquela atração era a firmeza do amor do Cristo, né, o acolhimento do amor do Cristo. Eles não titubearam, apesar de eles estarem, né, assim, um pouco querendo ver de onde conhecia, de onde é essa voz, de onde é esse olhar, mas mesmo assim, Senhor, seguiremos teus passos. Jesus os abraçou. Gente, imagina.
Primeiro, imagina Jesus te convocando ali, na sua frente. Depois, imagina Jesus te abraçando. Que emoção, que vibração, que felicidade não deve ser um momento desse, né? Lembra que no estudo passado eu falei que nós veríamos que o amor do Cristo, né? A simplicidade, o acolhimento, Jesus abraçava a cada um que aceitava caminhar com ele. Jesus os abraçou com imensa ternura e com os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria, né, que era onde coletavam os impostos, e avistando um funcionário culto, conhecido publicano era quem cobrava os impostos da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Ó, já chamou também pelo nome, né? Que fazes tu, Levi? Ele não queria saber o que ele estava fazendo, né? Ele queria só ali falar, mostrar para ele que ele já sabia também quem ele era e mostrar quem Jesus era. Eu tenho uma gravurinha aqui também dele, ó, de Levi. O interpelado fixou com surpresa, outro também impregnado por aquela vibração, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora, magnetizado, né? Recolhe os impostos do povo, devido a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens dos céus? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, isso aqui é uma informação também que Humberto de Campos traz. Hoje essa informação já é bem aceita, mas já houve uma época que tinha essa dúvida, né? Se realmente Levi era Mateus. Lá em Paulo Estevão também tem essa informação. Lá tem as anotações de Levi, né? Porque como ele falou lá, o culto, isso não está à toa lá no texto, porque Levi, né, escrever na época não era para todos, né? Levi era um culto, então ele tinha conhecimento, ele tinha estudo, ele sabia escrever, e as primeiras anotações foram feitas por ele, né, por Mateus, no momento que aconteciam, né? Então, nós vamos ver aqui no próprio Boa Nova, que traz essa informação para a gente. Então, as anotações que corriam ali com os primeiros cristãos eram as anotações de Levi, né? As anotações que Levi fazia, porque aí ele foi seguir o Cristo, né? Foi seguir Jesus, e ele fazia as anotações, e essas anotações passavam, né? Eram copiadas e passavam, mas ele foi o primeiro ali a contemporâneo ali a pregação de Jesus anotavam. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Tá, vou prosseguir. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções, olha só também um espírito ali falando, né? Que lhe dominaram a alma, atendeu comovido. Olha, a emoção era tanta que era um misto, né? Um misto de comoção, um misto de surpresa, um misto de indagação. Que voz é essa? Que olhar é esse? Que eu já conheço, não sei de onde. Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus. Não vamos perder tempo, não. Vamos embora. Tá pronto? Então vamos embora. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que ofereceram ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina. Isso aqui também a gente precisa prestar atenção nesse trecho aqui, ó. Na casa de Pedro, né? Pedro acolheu Jesus na sua casa, e lá
ele fez a sua primeira exposição para aquele primeiro grupo ali dos convocados, né? Só tinham aqueles ali por enquanto, né? Pedro e André, seu irmão, e Levi. Esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre as claridades do seu reino. Então, Jesus ali falando para eles, olha, aquele reino que eu falei para vocês, que vocês ainda vão compreender, vocês podem seguir comigo se vocês quiserem. Se vocês estiverem dispostos, vocês podem seguir comigo. Mas eu preciso de corações sincero e puro. As claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Quem, em sã consciência, iria negar a um chamado desse, né? Mesmo com essa convocação, olha, o coração tem que estar sincero e puro e para sempre as claridades do reino. Quem se negaria a esse chamado, né? Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação, porque o que ele falou na casa de Pedro foram os primeiros esclarecimentos da convocação dele para os primeiros discípulos. Mas naquela mesma tarde, ele fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas, né? Então, aqui, o título do capítulo é esse, Primeiras Pregações. E essa foi a primeira pregação de Jesus. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. Imagina toda aquela natureza ali, né, impregnada. Imagina o plano espiritual ali também, né? Ansioso por esse início da pregação de Jesus, por esse início da convocação de Jesus. Era, sem dúvidas, um momento muito importante. E a espiritualidade, com certeza, estava ali, né, tomando conta, olhando, né, a natureza na expressão de Deus. Imagina a vibração desses momentos. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As árvores ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia, olha quem estava ali cercando Jesus. Na praia extensa, se acotovelavam a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados ao publicanos, pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. A gente dá para a gente trazer esse trecho, né? Essa quantidade, multiplicidade, a gente vai fazer a reflexão sobre isso lá na frente, eu vou querer ouvir vocês falarem sobre isso, mas olha como isso já expressa, né, toda a humanidade, né, que sentindo a mensagem do Cristo, seguiria ele. Não vim para os sãos, né, vim para os doentes. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação, contente, né, pelo início ali das suas pregações públicas. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como um cinzel divino, como a gente viu lá no discurso dele com Hanan, né? Quando Hanan perguntou para ele, quem é você? Você conhece algum príncipe? Você tem alguém que vai financiar essa tua empreitada para você construir? Você vai construir isso com lama? Né? Quem viu o estudo passado se lembra desse discurso. E Jesus falou, não, eu vou contar
eu tenho um material muito mais precioso que esse. Os meus companheiros chegarão de todas as partes, né? E eles terão como base, né, dos seus corações a boa vontade e o amor. O negocinho aqui fica bem em cima. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pescadores, seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, olha isso, comunhão perfeita que Jesus já tinha com Deus, né? Espírito crístico, né? Espírito que já tinha alcançado a classe de espírito puro, como a gente viu também no estudo, já tinha essa comunhão perfeita com Deus. Começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Está acabando aqui o capítulo para a gente começar a fazer as nossas reflexões. Ao longe, no firmamento de Carfanaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. Imagina o céu, né, com todas essas vibrações, toda essa espiritualidade ali amparando esses momentos, como que o céu já não estava. Bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave de flores e dos arcanjos do paraíso, né? A beleza era tanta, o momento era de tanto amor, de tanto magnetismo de Jesus, que a sensação era que as nuvens se formavam em flores e em anjos. A sensação, acredito, é que eles estavam sendo levados, né, para aquele céu que eles acreditavam que era o céu da salvação, de tão sublime, de tão amorosa que era o envolvimento do Cristo. Bom, aqui a gente terminou o capítulo. Meg está aí, deixa eu ver quem está aí que eu não vi. Meg chegou. Carlinha, Ítalo, Maria. Eu dei. Vavá chegou também. Bom, acho que eu dei boa noite para todo mundo. Carlinha, você já quer falar? Pode falar. A gente vai começar agora a falar. Agora é para todo mundo falar. Microfone aberto. Já quero falar logo. Já quero chegar falando. Olha só. É incrível como eu vejo os exemplos, né, e a vivência de Jesus em Francisco. Né? Quando Francisco conversava, o amor de Francisco fazia com que os pássaros parassem para ouvir suas pregações. Né? Quando ele ia para o Monte Alverne orar, lá da cidade de Assis era vista uma luz em forma de cone, né? Como se viesse em cima de Francisco. Né? E assim, essa simplicidade, né? Quando Francisco reuniu seus irmãos menores para começar a caminhada, né, de reconstrução, não da igreja física, mas do amor nos corações, né? E aí, assim, cada dia que passa eu me apaixono mais por Francisco, né? Porque assim, Jesus é um grande exemplo, né? É o exemplo, né? Mas Francisco, eu acho que tem uma legitimidade tão grande, sabe? Que eu acabo me remetendo a Francisco também, né? E numa das passagens aí, numa das frases, quando você leu que eles queriam construir, como é que vamos construir? Aqui tem poucas casas, como é que vamos construir o reino? Eu também me lembro de Francisco reconstruindo a igreja de São Damião, e eu me lembrei do estudo de ontem, onde o mentor diz, né, que ele não vai lembrar das palavras do mentor em desdobramento, mas que ele ia ter uma vaga lembrança de uma casa com rachaduras.
né? E aí o presidente da Casa Espírita começa uma missão de obra na Casa Espírita, né? Quando, na verdade, o diretor doutrinário ele percebe que as rachaduras eram as lutas e os embates que ele não tem enquanto instituição. Né? Como é que está tudo muito interligado, né? Uma outra coisa que eu até escrevi no chat é que Humberto de Campos ele é tão sensível nas suas narrativas que a impressão que dá é que, pelo menos para mim, né, é que a gente está lá dentro da história, né? Sim. Eu consigo me transportar como se eu estivesse como espectador da história vendo aquilo ali acontecer. Né? Humberto de Campos realmente foi maravilhoso na escrita desse livro. Nossa, eu estou Pronto, aqui emocionada, pegando o gancho aí da Carla. Eu estou aqui muito emocionada. Meus olhos lacrimejaram várias vezes em vários capítulos aqui. É como se a gente conseguisse ver, né? Penetrar, né? Eu também fico muito. Eu me transporto para a cena. Eu várias vezes, eu não sei como é que aqui eu não estou embargando a voz, mas lendo, né? Eu tinha o hábito de ler o Boa Nova, um capítulo toda noite antes de dormir. E eu terminava o capítulo sempre com assim, com aquela sensação, com aquela emoção, porque realmente é muito emocionante. Humberto de Campos, ele, né, um escritor, né, foi isso que vocês falaram. Ele consegue relatar ali a cena e assim, eu acredito na vibração da história também, né? A gente de fato a gente é levado para essa vibração. A gente é envolvido. Quando a gente se envolve com o texto, por isso que às vezes eu falo, quando a gente para fazer um estudo desse, a gente não pode fazer um estudo desse fazendo outra coisa. A gente tem que sentar, ouvir, se envolver com o texto, porque é uma oportunidade gigantesca, né? Essa emoção é uma emoção que deixa a gente feliz, né? Vou continuar. Então, vamos lá. E aí, a primeira reflexão é essa. Na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de criança suja, abandonada, misturada aos publicanos, pecadores, com homens analfabetos, simples, que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. E a primeira pergunta para todo mundo falar, hein? Quem essa multidão e essa multiplicidade de pessoas representam? Somos nós, né? É a humanidade, somos nós. Toda a humanidade, né? Todos Eu nós. acho. Toda essa foi o que a Carlinha falou naquele estudo, né? Pessoas de todo mundo que representam todo credo, toda raça, né? Não tem diferença. O Evangelho de Jesus é aberto para todos, né? Tá ali para quantos tenham olhos de ver, coração de ouvir. Rodrigo, você está muito quieto. Pode falar, pode abrir teu microfone. Eu estou me identificando com as crianças sujas que ele falou, e lameada. Falei, opa, sou eu mesmo. Rodrigo, mas eu vou te dizer que no estudo de ontem, quando o presidente falou assim, tem que acabar com essas rachaduras, tem que ver a estrutura, o alicerce da casa, eu falei, esse é o Rodrigo. Não foi, amiga? Foi verdade. Lembrei de tu, amigo. Eu nunca esqueço, porque as rachaduras de agora são pinto para as que tinham no início, né? E aí eu nunca esqueço da Mônica dizendo, vai cair e aí vai ser preso e o presidente é que é preso, hein? Tá legal? Eu falei, tá legal, deixa comigo, então, prisão também precisa. Aí depois a sala racha, a gente descobre que a sala não tinha coluna. Deixa eu explicar para os nossos amiguinhos não ficarem boiando. Esse estudo que a Carlinha está falando é desse livro aqui, que a gente está fazendo. Aconteceu na Casa Espírita. É um livro muito legal de ler também e conta a história, uma história verdadeira, né? De uma equipe do plano espiritual que foi convocada por um espírito do mal para desfazer os trabalhos de uma casa espírita.
E aí conta que a espiritualidade responsável por aquela casa alertou, né, de alguma forma, os dirigentes, mas alertou em desdobramento. O que é isso? Quando eles dormiam, o espírito deles se desdobrava, saía do corpo, encontrava a espiritualidade, mas quando eles voltavam para o corpo, eles não podiam saber, né? Porque aí envolve livre-arbítrio, né? Envolve uma série de coisas. Mas só para vocês, quem não conhece, só para vocês saberem que é esse livro aqui, Aconteceu na Casa Espírita. Esse estudo, que é um estudo que a gente faz toda segunda-feira. Ele tem várias imagens muito bem feitas na internet, quem quiser depois pesquisar. Legal. Não sabia, legal. Vamos prosseguir. Alguém quer mais falar alguma coisa sobre esse aspecto? Ana Pinho, que sempre faz umas colocações maravilhosas para a gente, sobre esse aspecto de que aquela multidão ali que seguia Jesus é a multidão que hoje nos representa, né? Nós podemos nos ver nessa multidão. E nesse livro, mais para frente, em algum capítulo, a gente vai ver que dessa multidão, assim como hoje, né, muitos vão em busca de conhecer o Cristo, mas simplesmente só fazem parte de uma multidão. Outros, né, multidão o quê? Que foi ali naquele momento de pregação e depois foi embora. Outros seguem o Cristo, né? Para onde o Cristo vai, segue o Cristo. Mas segue só materialmente falando, nos passos propriamente, né? E outros poucos, de fato, se colocam ao lado do Cristo nessa construção. Então, isso também é uma reflexão que dá para a gente extrair desse pequeno trecho aqui. A multidão que vai, recebe a boa nova, mas nada toca, a multidão que segue, né? Mas não com firmeza, e a multidão que sim, está ao lado de Jesus, né? Que aí já não é mais multidão, aí são poucos, ao lado de Jesus, verdadeiramente construindo esse reino no coração, como a gente viu no capítulo anterior. Lembrei daquela, tinha uma parábola, Elaine, eu não lembro o nome dela, que fala exatamente sobre isso que você acabou de dizer. Ítalo botou aí. Os primeiros viram, mas não aproveitaram. Eu não lembro o nome da palavra. Parábola do semeador. Isso mesmo. Isso mesmo. É exatamente isso. Alguma sementinha cai no terreno que frutifica, né? E outras sementinhas caem no terreno que não está pronto ainda para frutificar. Não é que não frutifique, não está pronto para frutificar, porque todos nós vamos um dia frutificar. A gente pode não estar pronto agora, mas vai chegar o nosso momento, sim. Oi, Elaine. Oi? Você sabe que é interessante quando a gente ouve... Imagina hoje chegar alguém perto de você, um homem como Jesus, digamos, e falar, olha, eu vou fazer isso, eu vou fundar um reino, eu vou fazer isso, aquilo, e eu quero que você me siga, ou eu estou te convidando a alguma coisa assim. Eu fico impressionada com duas coisas, que o magnetismo dele, é óbvio que todos eles sentiram aquela lembrança, né? Aquela coisa de onde eu já vi, onde eu já ouvi, todos eles tiveram aquela sensação, né? De estou dentro, eu sou seu, pode fazer o que você quiser. E eu fico imaginando, até as outras pessoas também, né, que seguiram nesse outro falar dele, na primeira pregação, que foram lá colhidas por esse magnetismo, assim como os pássaros, assim como as árvores, tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa assim tão absurda que não dá nem para mensurar. E também o fato de que, será que se Jesus aparecesse para mim hoje e dissesse para mim alguma coisa, o que aconteceria, né? Eu digo assim, eu não quero que ele tenha que ver, eu quero que ele já atue em mim de uma forma mais firme, mais forte, porque todos os dias Jesus vem até a gente, todo dia ele convida a gente a segui-lo, né?
E é tão difícil a gente seguir ele realmente do jeito que os apóstolos, esses homens, né, o seguiram. Até algumas mulheres também, mas na época era muito homem, né? Então eles falam mais dos homens, mas como a gente espera, né? O convite pessoal, quando o convite está aí a todo momento. Mas olha só, eu estou aqui pensando no que você está falando, e não sei se eu posso falar. Pode, esse momento é para falar. Eu estou pensando aqui no que você está falando, assim, óbvio, né? Que Jesus e aqueles apóstolos se reconheceram, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Quando você fala assim, eu queria que Jesus agisse mais firme nas nossas vidas. Na verdade, a gente precisa aprender a abrir o nosso coração para receber Jesus, né? Porque é aquilo que você falou, ele convida constantemente, né? Então, a gente é que precisa receber Jesus. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, Pedro era rude. Pedro, quando Jesus vai para a crucificação, Pedro corta a orelha do centurião. Né? Jesus fala para ele, Pedro, desembainha a tua espada. Entendeu? Exatamente, desembainha a tua espada. Então, assim, eu acho que isso vem muito para mostrar a gente de que eles também estavam em construção. Né? Isso tanto é muito Pedro, visível. quanto Tomé, quanto Tiago estavam em construção. O próprio Paulo, né, que não é apóstolo, estão antecipando aí o final do nosso estudinho, hein? Desculpa. Desculpa. Beijo, hein? Fiquei quieta agora. Esse povo afinado é afinadíssimo. Mas no Paulo Estevão é muito visível esse modo rudimentar deles, né? É muito visível. Muito. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se a gente está longe dessa convocação. Perguntinha. O que o Cristo busca nos corações daquele que ele chama para sua construção? Vai, Carlinha, já que tá afiada. Ítalo também, Meg, vamos falando, pessoal. Vou dar a voz para o Ítalo, deixa o Ítalo falar. Meg, fala aí, Meg. O que o Cristo busca nos corações daquele que ele chama para sua construção? Vou falar, hein? Vai. Ítalo abriu o microfone. Falar, Carla. Então fala aí, Ítalo. Fala você. Não abri, não. Tô quietinho aqui. Pelo que está escrito aqui no livro, é um coração puro e sincero, né? Eu diria exatamente que é um coração fértil. Né? Fazendo... Agora que a Ana falou, eu pensei em sinceridade também, mas a sinceridade em saber-se o que realmente é. Autoconhecimento. E querer de verdade, né? Fala. Mais alguém? É vontade? Ai, meu Deus do céu. De construir o reino. Vontade? De construir o reino. Quem dá mais? Tá tudo certo. Do próprio texto. Cristo fez a primeira exposição da sua consoladora doutrina, lembra? Lá na casa de Pedro. Esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro. E aqui, mas quase a um só tempo dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros. Exclamaram respeitosamente, sede bem-vindos. Né? Aqui, a exposição do Cristo na casa de Pedro, falando que ele queria corações sinceros e puros. E aqui, Humberto de Campos, que fala que aqueles pescadores que estavam sendo chamados por ele eram acolhedores e sinceros. Então, se Jesus os chamou, Jesus viu que naqueles corações, né, existia a sinceridade e o acolhimento. Então, isso que Jesus buscava. Né? Jesus não buscava os mais instruídos, Jesus não buscava os que tinham mais poder, aqueles que já são elevados, né, do ponto de vista espiritual, ou aqueles que não erram. Né? Jesus não buscava por essas questões exteriores. Jesus buscava pela disposição dos seus corações.
Assim, Mas é eu curioso, ele acho. buscava, na verdade, é que os outros não estavam. Como ele buscou o senador Publio Lentus no meio da coisa, mas sabia que ainda não era a hora dele, né? Quer dizer, Sim. na verdade, poderia ter sido, mas ele acabou postecipando. Carlinha levantou a mão, quer falar? Não, é que me veio à cabeça agora o quão significativo foi ele chamar Levi, né, Mateus e Lucas. Né? Mateus, porque era quem recebia os impostos de Herodes, e era bem pago para isso. E Lucas, que era o intelectual, o médico. Então, assim, de alguma forma, tem diversidade aí também, até no chamamento de Jesus. Lucas foi convocado, mas ele não caminhou com Cristo. Lucas foi convocado por Paulo, mas também foi convocado por Jesus, com certeza. Com certeza. Na espiritualidade, foi um daqueles preparado para vir e auxiliar na jornada, com certeza, né? E dessas... Aí... Fala, Carlinha. Fala. Dessas pode seguir. Vamos entender, né, essas características que Humberto de Campos colocou e Jesus trouxe para a gente dos corações. O que significa, né? Corações acolhedores. Aquele que é atento às necessidades e cego às imperfeições. Eu não vou falar que foi um amigo meu que está com uma montanhazinha atrás que deu essa definição, não. Aquele que acolhe com carinho despretensioso. Acolhe pela simples alegria de servir. Vamos observando nesses corações, né? Vamos vendo se a gente não tem, mesmo que na sua amplitude, completude, um pouquinho desses sentimentos, né? Uma fagulhazinha que seja, a gente já não tem nos nossos corações. Corações sinceros. A expressão externa de sentimentos e pensamentos alinhado com a realidade viva, vivida pela pessoa, ou seja, a pessoa que expressa no seu comportamento, né, o que ela é, o que ela sente, o que ela pensa, com sinceridade. Essa definição tem implícita a ideia de interpretação com o outro, uma vez que a sinceridade é avaliada na medida do que o eu é representado de forma verdadeira e honesta perante os outros. O meu comportamento é honesto com o que eu penso, com o que eu sinto? Esse é um coração sincero. E o coração puro? A pureza de coração, isso aqui, ó, eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, João, né, que fala para a gente, João Evangelista, que fala para a gente lá no capítulo da Bem-aventurados os que têm puro coração. Olha o que ele fala para a gente. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. A gente sabe que nós temos, né, pelo nosso grau ainda, né, de espíritos ainda caminhando, com esse mármore ainda não tão bem lapidado, ainda endurecido, a gente sabe que a gente tem um pouco de egoísmo e de orgulho, né? Mas a gente já tendo consciência disso e a gente já tentando modificar, a gente já se aproxima, né, da transformação para um coração embrutecido para um coração nesse aspecto de puro. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, aquela passagem, né, que Jesus fala, deixe vir as minhas criancinhas, onde ele fala que a pureza das crianças representa a pureza do espírito. Do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, os corações puros, sinceros e acolhedores. Alguém quer falar sobre isso? Eu sempre quero falar. Meu Deus. Então fala, vai, Maria. Gabi. Gabi. Não, vai, pode ir, depois eu falo. Né? Já falei muito, Gabi. Fala você, vai. Não, na verdade, é só um pensamento que sempre me vem quando eu ouço sobre isso, né? Quando eu penso sobre isso. Que às vezes, assim, trazendo para nossa realidade, né, de hoje, às vezes parece que a gente fica tão cego buscando sucesso, buscando conhecimento, buscando tanta coisa que a gente não reserva o mínimo do mínimo do mínimo do tempo para
desenvolver essas coisas que são tão simples e, ao mesmo tempo, são as mais importantes, muito mais importantes do que todo o resto que a gente passa o dia inteiro, todos os dias, buscando, né? Parece que quanto mais o ser humano evolui em termos de conhecimento, mais a gente vai ocupando o nosso tempo com coisas que não são tão úteis assim e menos tempo a gente dedica ao que, de fato, ele busca desde o início, né? Desde quando ele veio para cá. É só esse pensamento que me veio à cabeça. Muito bom. Quem Vou resumir... a mãe dessa menina? Sabe aquilo que o espírito vem mais elevado que próprios pais? Então... Não, mas é muito baseado em mim, né? Eu tô falando baseado em mim mesmo, nem nas outras, não. Observando a minha própria vida, porque, na verdade, é a mim mesmo que eu tô descrevendo. Esse é o foco, né? A gente olhar a gente mesmo. Vou resumir o que você falou aí. Você falou uma situação, eu vou resumir numa frase. É simples ser feliz. O difícil é ser simples. É isso. Né? Gabi, mas você já está aqui, ó, fazendo um estudo. Exatamente. Deixando um pedaço do seu dia, da sua semana, não sei, já reservado. Isso é cada dia um pouquinho, uma oração, as coisas que você pode fazer sem ter que abrir mão do mundo exterior, né? Porque o mundo exterior é César quer de César, né? Deus quer de Deus. Então, vai aos poucos que você vai acabar encontrando um equilíbrio. Com certeza. Ítalo, quer falar? Você está com o microfone aberto, você não falou nada ainda? Estou preocupada com isso. Ítalo está esquisito desde ontem. Não posso ouvir mais do que falar, não, gente? Pode, tá bom. Vamos lá, não, vou falar. Eu estava pensando aqui no material que Jesus usa, né? Material humano que ele usa. Ele busca corações acolhedores, sinceros e puros naquela turba lá que no final é citada, né? Não lembro agora as palavras, mas assim, é um endurecido, é o coxo, é o que tem problema, e assim, aonde o pecador, né? Trazendo para hoje, né? Será que a gente consegue achar corações acolhedores, sinceros e puros no meio das pessoas difíceis que estão ao nosso redor? A Gabi trouxe uma reflexão importante. Será que o meu coração já está sendo acolhedor, sincero e puro? Né? Será que eu estou buscando outros valores que não esses valores? Ou estou buscando mais outros valores que nem esse? Aí a gente expandir isso. Será que naqueles que às vezes eu menosprezo, né, que era a turba menosprezada, que Jesus usou como material, será que nesses também a gente não vai achar corações acolhedores, sinceros? E Humberto de Campos faz um contraponto perfeito, que ele começa com o diálogo de Jesus com Hanã, né? E Hanã é aquele que acha que para você ter sucesso numa empreitada, você precisa dos top dos tops dos tops. Então, com quem que você vai contar? Qual é o príncipe que tá subsidiando o teu desejo? E é interessante que às vezes a gente vê esse comportamento na gente, né? A gente vai fazer um trabalho espírita até dentro do movimento, né? Planejar alguma coisa, ou um trabalho de caridade. É interessante como às vezes a gente faz o que Hanã fez, né? Quem é que eu posso pegar aqui para esse trabalho que é o top do que está no coisa? E às vezes tem aquele companheiro que é chato, que ninguém quer, que pula de casa em casa espírita, e a gente às vezes não dá a devida atenção para esse companheiro. Então, assim, a grande reflexão que fica para mim disso aí é a gente saber enxergar nos corações mais difíceis material para a gente trabalhar junto. Material para a gente estar junto e trabalhar junto. E era isso que o Cristo fazia, né? Exatamente. O olhar para dentro, né, da potência daquele espírito. É o olhar, como é que é o nome, Ítalo, do estudo maravilhoso que você fez lá, usando o Morro Alto, da personagem que casou com Jagunço? A Gracinha? A Gracinha.
A Gracinha tinha essa capacidade, né? De olhar o polvilho azedo, amor. Quando ela diz que tem que olhar o polvilho azedo. Conta aí. Ela fala que viu nos olhos verdes dele um brilho de maravilhas, né? Que é uma história que fala de uma personagem que se enamorou do pior jagunço que tinha na região. E apesar de todas as dificuldades nele, e ela era polvilheira, ela fazia polvilho por ofício. Então ela conta uma história para fazer uma metáfora, ela faz uma parábola, na verdade, que é o seguinte: o polvilho azedo é igual ao polvilho doce, só que tem uma diferença, ele leva mais tempo para ser feito. Você tem que esperar, tem que ter paciência e tem que olhar por detrás daquela coisa gosmenta e babosa e saber que o polvilho está ali embaixo, né? Então acho que é isso, a gente olhar por detrás da dificuldade do outro e saber que tem alguém em aprendizado exatamente igual a gente. E sempre tem uma fagulha de divindade ali dentro, né? Uma potência a ser ainda aflorada, que todos, né? Todos temos, né? Todos os espíritos nós temos, e um dia será, né? Porque a lei é de progresso e nós vamos progredir, né? Então, o mais rude coração, o mais pedregoso coração, um dia vai se tornar em um coração acolhedor, sincero e puro, com certeza. Então, caminhando para o nosso fim, ao chamado de Jesus, Simão, André e Levi responderam: Senhor, seguiremos teus passos e, Senhor, estou pronto. E nós estamos prontos? A gente já respondeu isso aí ao longo do estudo, né? Nós estamos prontos? E eu já vou responder isso quando a gente não pode parar para pensar sobre essa resposta, né? A gente tem que se permitir ser impregnado por aquela vibração que impregnou os discípulos, e a gente precisa enxergar dentro da gente, né, essa potencialidade que todos nós temos. Para isso, eu trouxe aqui, no livro Diretrizes Apostólicas, Lúcio de Abreu, que era um evangelizador que já está no plano espiritual e traz para a gente do plano espiritual muita coisa boa. No livro Diretrizes Apostólicas, ele traça o perfil de cada apóstolo, tirando de cada um uma qualidade. E eu tenho certeza que em mais de uma dessas a gente vai se enxergar. João, o mais jovem dos discípulos, é um exemplo de coragem e determinação. Pedro, exemplo luminoso de convicção. Tiago Maior, exemplo de entusiasmo. Tiago Menor, extraordinário exemplo de espírito reconciliador. André, compreensão do espírito de equipe. Levi, exemplo de renúncia. Tadeu, exemplo de interesse. E Simão, exemplo de cuidado e zelo. Bartolomeu, exemplo de dedicação. Tomé, exemplo do espírito questionador. Filipe, símbolo da retidão de caráter. E Judas, capacidade de renovação. E, como eu falei, eu tenho certeza que, olhando para todas essas características que representavam esses discípulos convocados pelo Mestre, nós podemos enxergar dentro de nós também essa potencialidade que, com certeza, Jesus já enxerga há muitos, muitos, muitos séculos dessa nossa caminhada. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Deixa eu só. Eu fiquei pensando, quando eu vi essas características, eu pensei assim. Aí você falou assim: alguma nós vamos nos identificar, né? Igual horóscopo, quando você vai ler, você acha que sempre é o que está ali para você, igual a página que você abre e diz que a página é para você, né? Então, assim, eu fiquei pensando nessa questão da característica que o espírito vai e coloca, e aí eu pensei assim, como os espíritos são bondosos conosco, né? Ele força aquela característica que a gente já consegue manter, e assim, vibrar, transcender com aquela característica, o alegre, o determinado e tal, mas certamente são espíritos também que tinham N outras questões, né? Mas, assim,
Jesus, falando dos espíritos amigos, dos nossos mentores, eles sempre, igual o pai e mãe, né? Ele sempre vai qualificar vai sempre aquilo, tirar o que há de melhor. Vai exaltar o que há de melhor na gente, né? Então, assim, falar para aquela mãe daquele filho que está lá preso, ela vai dizer assim, mas ele é bom, né? Francisco, quando vocês estavam falando ali de olhar, né? Ver o outro, Francisco dizia, veja no outro a figura do Cristo. Então, quando você pensa no Cristo, é muito difícil você não associar esse amor incondicional. Então, você olhar no outro a figura do Cristo, aí você falou assim, a gente ainda tem um pouquinho, né? Tem a questão do orgulho, é verdade? Eu tenho muito. Então, assim, o caminho é longo. O caminho é longo. É longo. Mas qual daqueles ali você se identificou, Meg? Conta para mim. Eu gosto, Tiago, não sei se é o menor ou o maior. Qual é? Volta ali que eu não lembro. Acho que é do entusiasmo, né? É a menor? Tiago Maior. Maior. É o exemplo de entusiasmo. Eu sou uma pessoa bastante... E o Rodrigo? Entusiasmada. Rodrigo, qual você se assemelha aí? Não tem nenhuma criança suja aqui, não. Quando depois o João escreveu lá do coração puro, eu falei, eu sou pretensioso e orgulhoso mesmo, eu já estou me identificando com as crianças, como se eu já tivesse essas qualidades, eu estou mais para o intrusão mesmo. Assim, as crianças me inspiram, eu olho e fico, olha lá, amarradão, mas daí para ter esse coração puro está longe, está longe. E olhando aí... Rapaz, eu acho que se Jesus chamasse, eu ia falar, daqui a pouco eu vou só cuidar daqui do negócio, já estou chegando aí. Vai na frente que eu estou chegando. Vai na frente que eu estou indo. Pode ter certeza que eu vou, só não sei, não vai ser hoje ainda. Dedicação, você é uma pessoa dedicada. Todos nós temos, nem que seja uma característica, né? E foi isso que Jesus viu nos corações deles, né? Pelo menos uma dessas. Alguém quer falar mais para a gente encerrar? Eu quero só falar rapidinho sobre o que a Meg falou, né? Eu estava aqui lendo, né? E aí espírito trevoso é um problema, né? Quando chegou lá em Tomé, eu já pensei assim, vê para crer. Tomé é desconfiado. Não. E aí, não, pois é, exatamente. E aí, assim, vem assim, o exemplo do espírito questionador. Engraçado como os nossos pensamentos vibram de acordo com a nossa faixa, né? Porque, assim, na hora, assim, o Tomé é aquele que quer ver para crer, né? Teve que ver os estigmas, né, na mão de Jesus para acreditar que era Jesus. Ou seja, ele é desconfiado. Não, ele não é desconfiado. Ele é um espírito questionador e isso faz parte. Isso é uma virtude, né? Como é que a gente... vai lá e foi um ensinamento que Kardec trouxe para a gente também, exatamente. Né? Confronte com a razão, né? Não aceite tudo, nem de mim, aceite tudo sem confrontar com a razão, né? Sem buscar, questionar, conhecer, entender. Eu pensei que você fosse falar de Judas, né, coitado, que é pior ainda, né? Eu tenho um carinho enorme por Judas, gente. Judas, ali, quando falou capacidade de renovação, eu falei, é isso mesmo. Não sei porque eu me identifico. Eu me identifico com essa também, capacidade de renovação. De renovação, exatamente. Eu pensei também em Judas. O livro, esse livro que eu tirei, né, Diretrizes Apostólicas, a ideia, né, essa visão de tirar dos apóstolos os ensinamentos bons, né, aquilo que eles trouxeram de bom, porque eles não seriam, né, escolhidos por Jesus, mesmo sendo ainda espíritos caminhando, assim como nós, não eram espíritos puros, né? Mas Jesus não escolheria se eles não tivessem um mínimo, né, de pelo menos boa vontade e uma característica, né, de determinação, de todas essas aqui nos seus corações. Então, eles tinham, sim, cada um deles, como nós também temos características boas dentro dos nossos corações, né? E que Jesus com certeza consegue ver. A gente ainda não consegue muito, mas Jesus com certeza olha nos nossos corações e vê ainda a pedrinha bruta, mas lá dentro da pedra tem um diamantezinho que vai aparecer. E desde que
E desde que a tia Lu falou, né, naquela hora, lá atrás, dando spoiler pra gente, da coragem, né, dos discípulos de seguir, né, Jesus. Essa coragem, e aí eu me lembrei, Tim Vanessa tem uma música quase para cada apóstolo, né? Mas tem uma música que eu gosto demais, que é Chamas, que fala sobre João. E tem um trechinho da música que fala: Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. E o que está associado ali para João é coragem, né? Então, assim, essa coragem, né, de abandonar coisas que dão segurança, né? Meu pai, meu mar, que era o sustento, e meu cais, que era a ambiência encarnatória dele, e ir com Cristo, né? São exemplos para a gente tentar seguir esse caminho de ir com Cristo. Muito bom. Então, vamos encerrar. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Eu quero. Oi, Ana, fala. Pode fazer, tá? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela noite linda que tivemos, em falar dos nossos apóstolos, desses exemplos de suas características, que todos nós temos um pouquinho de cada um, para que possamos desenvolver mais isso dentro de nós, trazendo paz e harmonia a todos os nossos corações e a todos aqueles que estão em nossa volta. Obrigada, Senhor, por tudo, que a sua luz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Queridos, obrigada mais uma vez. Bom. Beijos, amores. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Fala, Só Meg. para lembrar a todos, né? Quem quiser, a Casa Sentimento está disponibilizando atendimento fraterno de forma virtual às segundas-feiras. Aí, se quiser mais informação, quiser lá no privado, no grupo, pode pegar comigo contato, né? Eu vou botar lá também no grupo do estudo do Boa Nova. E quem quiser também encaminhar nomes para prece e radiação de pessoas que estão passando por algumas questões. E até amanhã, meio-dia, eu vou mandar o link novamente para todo mundo. Agradecer a todo mundo aí a presença, tá? Em nome da Casa Sentimento. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.